Olá, pimpolhos, bom dia, tudo bem com vocês? A gente começa hoje mais uma semana e mais um módulo da nossa apostila de geografia, tá? Hoje a gente vai falar sobre. A gente permanece, né, falando sobre o continente asiático. No nosso último encontro, a gente finalizou o módulo 12, né, que falava sobre Japão. E aí hoje a gente vai ver o módulo 13, que é o módulo que fala sobre tigres asiáticos. Bom, aqui a gente tem os objetos do conhecimento, né, que são aqueles tópicos principais dentro de cada módulo. Bom, esse módulo, gente, que fala sobre tigres asiáticos, é um módulo muito complexo, né? Porque ele oferece muita informação, né? São vários países que formam os tigres asiáticos, então é um conteúdo denso, tá? Então não tem condições da gente abordar todo esse conteúdo, senão o vídeo fica muito grande. Então eu vou falar aqui com vocês os tópicos mais importantes, tá? Essa daqui é uma das primeiras imagens que aparecem na apostila de vocês, tá? Que é uma reportagem falando sobre o fato da Samsung ter ultrapassado a Apple e se tornado a fabricante número 1 de smartphone nos Estados Unidos, tá? Por que essa reportagem? Porque a Samsung, ela é uma empresa sul-coreana, tá? Então, e obviamente, né, faz parte dos tigres asiáticos. Então, essa reportagem, ela tá aqui justamente para mostrar pra gente, né, o quanto os países que formam os tigres asiáticos conseguiram destaque no cenário internacional, tá? Nesse caso aqui, obviamente, no caso dos smartphones, tá? Lembrando que a Apple, né, a fabricante do iPhone, que é um dos mais famosos, né, um dos mais famosos produtos da Apple, ela fabrica outras coisas também, obviamente. A Apple ela é uma empresa estadunidense, né? Então, pela lógica, a gente poderia dizer que a Apple deveria ser a primeira, né? A número 1 nos Estados Unidos, já que ela a sede dela é estadunidense. E é o que a gente vê é o contrário, né? Na verdade, quem atinge essa posição de primeiro lugar acaba sendo uma empresa sul-coreana, tá? Outra coisa, eu não sei dizer para vocês se essa posição da Samsung permanece, tá, gente? É sempre bom vocês checarem, primeiramente, a fonte de qualquer informação que vocês forem ler, qualquer coisa, e a data também, tá? Por que eu tô falando isso? Porque essa é uma reportagem de 2016, se vocês olharem aqui embaixo, é de 2016, tá? Então, ou seja, 4 anos atrás. Então, sinceramente, eu não sei dizer para vocês, não consigo confirmar se a Samsung permanece nessa posição, né? Em 4 anos muita coisa pode mudar. De toda forma, mesmo que ela não permaneça, né, nessa posição, essa reportagem por si só ela já é significativa, tá? A Samsung ela é uma empresa muito boa, né? Ela oferece produtos de qualidade, né? Não só smartphone, mas televisão, computadores, enfim. Né? Inclusive, esse computador que eu estou usando para falar com vocês é da Samsung, o meu celular é da Samsung, a minha Smart TV é da Samsung e a professora está aqui fazendo propaganda para a Samsung sem ganhar o quê? 1 centavo. Tô quase virando aquelas influencers digitais com a hashtag Samsung me nota, tá? Mas é uma empresa que de fato oferece produtos de qualidade e produtos com valores comerciais acessíveis, tá? Então você consegue comprar produto Samsung com valor que é acessível, né, para as camadas mais populares. Isso, né? As camadas mais populares. Então, da mesma forma, né, que ela tem produtos mais caros, né, inclusive ela tem celulares que o valor, né, se iguala até o próprio iPhone da Apple, né? Você tem celular da Samsung que custa R$ 8.000 também. Mas ela também oferece produtos com valores mais acessíveis e com a qualidade tão boa quanto, tá? De novo, o Samsung me nota, porque eu tô fazendo o quê? Propaganda de graça para vocês. Aqui a gente vai falar mais ou menos duas coisas, tá? O mais importante para mim aqui é que vocês saibam a diferença entre os países que formam os tigres asiáticos e os novos tigres asiáticos, tá? Muito aluno confunde isso. E o processo de industrialização, tá? Primeiro, a gente vai definir quais são os países que formam os tigres asiáticos. Gente, além da Coreia do Sul, a gente tem Taiwan, Singapura e Hong Kong, tá? Que é uma região administrativa da China. Outra coisa, aqui nesse mapa a gente tem duas cores, né? O que está em laranja são os países que formam os tigres asiáticos, a gente já viu. E toda essa parte que está em verde é o que a gente chama de novos tigres asiáticos, tá? Que é um grupo de países
que eles estão se destacando na área industrial mais recentemente, tá? E o que acontece? Os países que fazem parte os tigres asiáticos, né? Qual é o tipo de industrialização que eles fizeram? Uma industrialização recente, né? Vocês lembram dos tipos de industrialização? Industrialização clássica, planificada, tardia ou periférica, né? Inclusive a industrialização brasileira a gente chama de tardia, né? O Brasil passou por um processo de industrialização tardia ou periférica. Então, os tigres asiáticos é a mesma coisa, é um processo de industrialização mais recente, tá? E o foco do parque industrial dos tigres asiáticos era o mercado estrangeiro. Então, ou seja, toda a produção industrial era basicamente voltada para exportação. Tá? Isso, inclusive, né, além da nomenclatura de tigres asiáticos, esses países, depois da década de 70, receberam outro apelido, que é justamente plataforma de exportação. Né? Plataforma, já que é mais de um país, né, no plural, de exportação, porque são todos países que desenvolveram o seu parque industrial voltado para o mercado externo, tá? Bom, a partir daqui, a apostila de vocês começa a trabalhar os 4 países, né, que formam os tigres asiáticos de forma individual, tá? Então, o primeiro país é a Coreia do Sul, é o país com o melhor desempenho econômico, né, dentro do grupo, né, dos tigres asiáticos. É um país que se industrializou, se desenvolveu industrialmente e tecnologicamente muito rápido. Isso aconteceu em menos de 30 anos, tá? A Coreia, ela tinha uma economia basicamente rural, tá? E aí, em menos de 30 anos, ela consegue mudar isso, se desenvolveu muito rapidamente, tá? Vocês podem ver nessa imagem aí, eu não sei se eu vou pronunciar corretamente, mas eu acho que o nome da cidade é Busan, né? Vista da cidade de Busan, que é na Coreia do Sul, uma área extremamente verticalizada, muito iluminada, muito bonita. Inclusive parece até aquelas imagens de filme futurista, né? Tudo muito bem limpo, tudo muito bem organizado. A Coreia, né, ela investe muito em educação. Gente, se você investe em educação, automaticamente você está investindo na qualificação da mão de obra, tá? Então, como a Coreia, como a gente viu, a Samsung, que é coreana, né, é uma empresa de tecnologia, né? Trabalha com smartphone, computadores, televisões, então são eletroeletrônicos que exige aplicação de tecnologia. Então, obviamente, você precisa de mão de obra qualificada, tá? Aqui a gente tem Hong Kong, tá? Hong Kong não é um país independente, tá, gente? É uma região administrativa da China. Então, nessa parte aqui que fala de Hong Kong, tem a parte histórica, tá? Falando um pouquinho sobre a história de Hong Kong, que foi colônia inglesa, era colônia da Inglaterra durante muito tempo, tá? China e Inglaterra já entraram em conflito várias vezes pela posse dessa região, pelo controle dessa região, tá? Até que finalmente a China obtivesse o controle, tá? Atualmente, que a gente até viu na tabela, quando a gente falava de Japão, tinha a tabela. De Japão, não, perdão. Quando a gente começa a falar sobre Ásia, né? A gente viu uma tabela das maiores economias dos países mais desenvolvidos e Hong Kong estava ali na lista, naquelas tabelinhas que eu mostrei para vocês, dos mais desenvolvidos, economicamente falando, tá? E é exatamente isso. Hong Kong atualmente é uma das maiores economias do mundo, tá? Não só da Ásia. Atualmente, Hong Kong é um centro financeiro e bancário extremamente importante. Você já deve ter ouvido falar de um banco chamado HSBC, né? Inclusive, se não mudou de nome, aquela casa de shows que tem lá na Barra da Tijuca, né? Inclusive, Titia sempre vai em alguns shows lá que chama HSBC Arena, né? É por causa do banco, tá? Na verdade, o banco tem participação lá, então é tipo uma propaganda, né? Hong Kong também atualmente, né, por apresentar todo esse desenvolvimento econômico, financeiro e tal, Hong Kong hoje é uma das maiores entradas de capital estrangeiro, né? Então, ou seja, muitas empresas privadas acabam optando por investir dinheiro em Hong Kong porque é uma área que oferece lucro, né? É uma área que oferece lucratividade. Taiwan, tá? Taiwan passa por um probleminha parecido com o de Hong Kong, tá? Taiwan é uma ilha, tá? Originalmente chamada de República da China.
Também, no caso de Hong Kong, o conflito é entre Inglaterra e China, né, pela posse. No caso de Taiwan, a divergência é diretamente com a China, tá? Porque a China, até hoje, gente, ela não reconhece a independência de Taiwan, tá? Como um Estado democrático independente, tá? Só que assim, mesmo com esse não reconhecimento da China, isso não é um problema, porque, como eu disse, a China até hoje não reconhece, tá? Mas Hong Kong Hong Kong não, tô viajando, Taiwan. Taiwan acabou se transformando num grande exportador, né? O mesmo, como eu disse, praticamente todos os países que formam os tigres asiáticos, eles começam dessa forma, tá? Até naquele apelido lá, plataforma de exportação. E Taiwan acabou se especializando na exportação de produtos eletrônicos, tá? Então, eletrônicos na área de telecomunicações, tecnologia da informação, né? O famoso TI, armamento também, tá? Armas, munição, enfim. Produtos químicos e farmacêuticos, tá? Então, essa basicamente é a base industrial de Taiwan, voltado sempre para a área da exportação, tá? Então, eles produzem em todas essas áreas que eu falei e o foco principal é a exportação, tá? E por último, a gente tem Singapura, tá? Singapura fica no Sudeste Asiático, tá, gente? Singapura é a junção de 63 ilhas, tá? É o menor dos países dos tigres asiáticos. É também um país extremamente eficiente, né? A economia é desenvolvida, tem uma certa eficiência, tá? Eles também investem muito em educação, ciência, tecnologia. Como você pode ver aqui nessa imagem, isso aqui é uma imagem de um dos portos lá de Singapura. E o porto de Singapura é um dos 5 mais movimentados do mundo, tá? Então, assim, isso é muita coisa. Singapura, assim como Hong Kong, também era colônia da Inglaterra, tá? Só que no caso eles se tornam independentes, tá? Na década de 60. O país permanece naquele esquema de plataforma de exportação, tá? Oferece mão de obra barata, mas é uma mão de obra qualificada, porque é um país que investe em educação, não só em educação, mas também no desenvolvimento da ciência, tá? Então, obviamente, a mão de obra vai ser qualificada, tá? Como o setor portuário extremamente desenvolvido e modernizado, prova disso é que eles são um dos 5, né, mais movimentados do mundo. A localização geográfica de Singapura também acaba privilegiando, né, porque eles ficam ali entre o Índico e o Pacífico, né, os oceanos. E aí, obviamente, é rota, né, internacional de transporte, então vai acabar atraindo as multinacionais, tá? Singapura atualmente, ela se sobressai como exportador de produtos eletrônicos, tá? E bens de consumo de todo tipo, tá? E assim, de todos os países que formam os tigres asiáticos, apesar de Singapura ela apresentar crescimento econômico, ela ainda é muito dependente do capital externo, tá? Então, ela precisa de capitais, né, de fora, desses investimentos que vêm de fora, e também ela precisa importar matéria-prima, principalmente como alimento e energia. Então, a produção de energia e de alimento dentro de Singapura não é suficiente, tá? Então, eles não são autossuficientes na produção de alimentos e energia, então eles acabam tendo que importar, além das matérias-primas, né, para a produção industrial. Eu acho que esse é o último slide, tenho quase certeza, tá? Vou conferir quando eu passar aqui para o próximo. Todavia, como eu disse, é um módulo muito complexo, porque ele fala de vários países, né, são várias informações. Eu coloquei aqui um resumo, né, sobre os países que formam os tigres asiáticos. Eu preciso que vocês façam a leitura do módulo, tá? E façam também os exercícios, e aí qualquer dúvida a gente conversa no nosso encontro lá na plataforma, tá bom? Então é isso, façam os exercícios. Qualquer dúvida a gente conversa, né, na segunda-feira na plataforma. É isso, gente. Então, beijo para vocês e boa semana.